família de Deus, seja bem-vindo a mais um podcast do projeto Café em Família. Hoje aqui na nossa mesa do café, nós temos um filho amado, o marido da Soraya, o pai do Pedro, o administrador de empresa, professor universitário, um filho do Senhor e um grande irmão em Cristo. Nós temos a honra, o privilégio de receber aqui Anderson Jerônimo. Seja bem-vindo, Anderson. Eu que agradeço o convite, é um momento muito especial para mim. Vocês são referência sobre a minha vida, né? Fernando, nós fizemos um projeto lá alguns anos atrás aí que foi muito importante para minha... até aqui nesse momento, né? Então, assim, vai ser um prazer estar com vocês aqui batendo esse papo. Que legal. Muito bom. E você que começou aqui nos assistir, muito obrigada por estar compartilhando esse momento aqui com a gente, você que tem assistido os nossos podcasts. Nós temos tido muitos feedbacks positivos, né? Pessoas sendo abençoadas, edificadas com a história que a gente tem contado aqui nesse tempo na mesa da nossa casa. Então, eu já queria te pedir uma coisa. Curte esse vídeo, segue a gente lá no Instagram, se inscreve aqui no YouTube, comenta, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama, né? E assim você vai estar nos ajudando, você vai estar também contribuindo para o reino, para a expansão e edificação do reino de Deus, tá bom? É isso aí. Bom, Anderson, falei já, né, a honra que nós temos, né, de recebê-lo aqui na nossa casa, na nossa mesa, né? Obrigado mesmo por ter aceito o convite, por estar participando e também dividindo, né, com quem está nos assistindo a sua história, a sua trajetória, né? E para falar de trajetória de vida, começou quando? Você nasceu aqui em Uberlândia? Como que é a sua... Não, eu como a maioria dos uberlandenses, sou paulista, sou de São Bernardo do Campo. Meus pais são daqui, eles se casaram e foram tentar a vida primeiro em Goiânia, de Goiânia foram parar em São Paulo e por lá ficaram mais ou menos uns 20 anos. E eu nasci lá, né, em São Bernardo do Campo, na Vila Planalto, né? E é até interessante que o ano de 2019 eu tive a oportunidade de voltar lá, né? Voltar na casa, olhar na igrejinha onde tudo começou e foi um momento muito, muito ímpar, de muita gratidão, né? Onde a gente fala, nossa, deu certo. Início da trajetória, né? Começou ali, né? Você vê onde tudo começou, né? A igrejinha que já não é mais igrejinha, a casa que continua lá. Então, assim, a gente vê a graça de Deus manifesta na trajetória da nossa vida, né? Que legal. Aí nasceu lá em São Bernardo, mas a sua infância foi lá? Foi construída lá ou não? Logo você já teve que ir para outra cidade, como você falou, Goiânia? Meus pais... Eu nasci em São Paulo e com 8 anos de idade a gente mudou para Uberlândia, né? Meu pai estava numa carreira até bastante promissora em São Paulo, né, na metalurgia, mas São Paulo é perigoso, São Bernardo do Campo mais ainda. Então, assim, depois de 7 assaltos, graças a Deus, olha só. Sem ferimento, sem nada, mas chegou uma hora que deu, né? Então, resolveram voltar para Uberlândia e parte da minha infância foi lá, né, uma infância de menino de apartamento mesmo, aquela coisa até de trancado e tal, era brincar no quintal e porta fechada, os amiguinhos desciam para, né, reunir. E a outra parte foi Uberlândia, que era espetacular, né? Eu me deslumbrava em ver um portãozinho baixo, as casas sem portão, né? Aquela coisa, um murinho baixo, que até não existe mais, né? E foi fantástico poder ter essas duas etapas, a etapa de brincar na rua, de poder brincar, né, até escurecer, porque tinha muita regra antigamente. Mas, ainda assim, um menino bem da cidade, né? Mas você se considerava um menino assim? Você deu trabalho para seus pais ou você sempre foi assim? Porque a gente que te conhece, você é um gentleman, sabe? Assim, uma pessoa que não é? Um cuidado na palavra, um zelo, uma educação. É impressionante, mas na sua infância você era desse jeito já ou se dava trabalho? A gente era menino, né? Eu tenho uma pergunta séria também. Pode responder o Fernando, que eu tenho uma pergunta séria para te fazer também. A gente era menino não tem jeito, né? Até esses dias eu tava, depois de pandemia, você sai com o menino, eu tenho um menino pequeno, então assim, você começa a observar, parece que tudo aquilo que você ensinou ele não faz. Aí a gente era assim, né?
A gente era assim, então eu também não era tão quietinho quanto eu sou hoje, né? Essa versão polida, envelhecida, né? Curtida, né? Vintage, né? Que legal, que bom. Mas eu queria perguntar para ele se, como um menino de cidade, né, se você também empinava pipa na frente do ventilador, ou não chegou a tanto? Não, gente. Aliás, essa história, acho que se minha mãe assistir, ela vai lembrar. Né? Teve uma vez que ela fez uma pipa pra gente empinar, né, tal, e ainda morava em São Paulo. E eu me lembro do trauma dessa pipa, porque eu fui soltá-la na praça da prefeitura de São Bernardo do Campo. E no auge da habilidade, o que eu fiz foi jogar essa pipa na água, né? No poço de água que tinha lá, né? Então, assim, realmente não era um menino assim muito Podia ter ligado o ventilador, que tinha acho que se tivesse ventilador, a pipa tava aí até hoje, né? Que legal. E aí, quando chegou aqui em Uberlândia, você estudou, rapidamente foi passando seus estágios, e aí você chegou na faculdade, né? Você formou aqui em Uberlândia? Fiz boa parte, né? Eu sou mineiro de coração, né? Quem viveu só até os 8 anos em São Paulo é mineiro. Eu sou mineiro, falo ai, tudo, né? Essa coisa. E a minha vida foi aqui, né? Eu entrei, tive a graça de entrar na UF, que naquela época também, ou você entrava na UF ou você não estudava, porque a faculdade particular era uma só, era extremamente cara. Muito né? cara, era exato. muito cara. Era uma coisa Hoje assim. está mais democratizado, né, o processo, mais fácil acesso, mas eu concordo com você. Há alguns anos atrás, ou era federal, você passava na federal, você não estudava. ou não Então, estudava. Então, eu tive todo aquele esforço de estudar, fazer vestibular, cursinho, não passei no meu primeiro vestibular, entrei em pânico, falei de novo, vamos fazer, etc e tal. E graças a Deus me formei, estamos fazendo 21 anos formado, me pós-graduei, voltei para dar aula na mesma instituição, né? E de lá foram 10 anos de sala de aula em algumas instituições da cidade, graduação, pós-graduação e tal. E graças a Deus, Deus me permitiu ter uma boa trajetória, não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista da vida profissional, vamos falar assim, né? Trajetória de boas empresas, grandes empresas aí do cenário nacional. E sempre atuando na área comercial. Comercial, marketing e vendas. Entendi, que legal. A venda tá na gente, vendas está no DNA. E de onde surgiu esse gosto pelo ensino antes? Porque quando eu te conheci, uma das coisas que quando me apresentaram você foi o seguinte: ó, ele é professor universitário, né? E sabe quando você olha para a pessoa assim, com respeito? Porque, poxa, é uma dedicação, né? Em prol do outro, né? Porque não é para você, apesar de passar por você a bênção, o conhecimento, você adquire, tem essa bênção, mas sempre visando o próximo, em abençoar o próximo no conhecimento, para que a pessoa possa progredir, crescer, né? Mas surgiu quando? Você pensava na infância já em ser um professor? Não, eu acho que o gosto ou a opção de ser professor, acho que foi até um castigo de Deus. Do que eu fazia na sala de aula. Romantizou tanto, não deu certo. Mas eu me lembro muito bem, quando eu entrei na faculdade, a gente entra na faculdade numa expectativa, né? Ainda mais assim, cru, né? Não tinha... Né? Sou da família muito simples, então não tinha referência, não tinha um tio que tinha formado nisso, um primo que tinha formado naquilo. Não, eu era o Anderson na faculdade. A única referência é que minha irmã já tinha feito um curso. E a gente tinha aquela visão romântica do professor, do ser supremo, né? Que saía dali, ia para a caixinha de cristal, dormir na caixinha do conhecimento, se renovar, né? A gente professor é gente também. Porque se encontra o professor na rua, professor, você é aqui. Eu falei, a gente come, a gente compra, a gente faz outras coisas. Mas eu tinha um amigo que a gente era muito, muito chato com os professores, né? E de repente uma aula, um olhava para o outro assim, falando, essa aula aí, não acredito. Esse cara tem esse título, essa aula eu dou. De tanto falar essa aula eu dou. Alguns anos depois eu fui apresentar um trabalho na pós-graduação, me lembro bem, na área de finanças, e a professora, né, que estava dando aquele módulo falou, olha, vai ter um concurso para professor substituto. Por que você não faz? E aquilo despertou. Falei, por que eu não faço? Eu estava já engajado na carreira profissional. Eu falei, isso aqui não vai me atrapalhar,
vou aprender um pouco mais e acho que é uma maneira até de estar sempre me atualizando, etc e tal. E aí, interessante que quando eu fiz esse concurso, que foi em 2003, eu tinha acabado de começar a namorar minha esposa, né? E uma das coisas que eu cheguei para ela, falei, olha, a gente vai ter que se ver um pouco menos. Começo de namoro, pensa que legal. Eu vou estudar para um concurso. Eu falei, tá, beleza. Concurso para quê? Professor substituto. Quantas vagas tem? Só tem uma. Ela me olhou com aquela cara assim de... só tem uma vaga, eu sou só um, beleza, vamos embora. E, na verdade, eram duas, né? Eu fiquei no segundo lugar, fui chamado. Por lá fiquei 2 anos, cumpri todo o contrato de professor substituto na UF, ministrando praticamente todas as disciplinas da cadeia de marketing. E fui. E as coisas foram acontecendo. Fui passar umas férias em Porto Seguro, sem perspectiva, pensando em parar da aula. Na mesma excursão que eu fui, estava diretora acadêmica de uma instituição de ensino. Voltei de Porto Seguro contratado. Olha só. Contratado, assim, numa mesa. Eu me lembrei que a gente estava sentado em Arraial da Ajuda lá, conversando e tal, né? Enfim, saí de lá contratado. Prova que Deus dá aos seus enquanto descansa, né? Enquanto dorme, né? Na verdade... E quando pega sol também, né? Pega sol. Ou, no meu caso, esconde do sol, né? Essa etapa eu pulo. Pega a sombra, né? Pega a sombra, né? Então, foi muito legal. E aí foi discorrendo. Até que chegou um ponto que, né, aí a gente tem que tomar uma decisão. Qual que é o lugar? É academia ou a vida profissional secular? E aí, diante de oração, etc. tal, tomei a decisão de dar um tempo na sala de aula, até porque estava vindo filho, precisava de tempo, a academia te toma muito tempo, né? O preparo, etc. e tal. Então, eu falei, vou seguir um pouquinho na direção profissional e a academia fica para um segundo tempo. Entendi. Né? Legal, bom demais, né? Eu queria te perguntar, porque a gente, às vezes eu ouço assim, né, uma frase dizendo assim, aquele que não senta para aprender, não se levanta para ensinar. Você acredita que o fato de você ter ido para essa área de ensino tem tudo a ver, ou no que tem a ver com o desejo, com a sede de aprender? Tem a ver com essa sede de aprender também? Sede de saber? Tem, porque é muito gostoso quando você começa quando você tem o foco de aprender para compartilhar. Né? Aprender é sempre muito bom. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de o povo pensa que eu leio 10 mil livros por mês. Não leio, gente. Não, tem que falar as verdades, tem que ser ditas. Eu estudo aquilo que eu preciso ministrar. Né? Mas eu sou ótimo em começar um livro e ficar pela metade, e muito indisciplinado nessas questões, mas eu gosto de estudar. Né? Eu gosto de estudar, por exemplo, para ministrar uma aula da EBD, ela normalmente começa na quarta-feira, onde eu começo a ler a lição, aí eu durmo pensando na lição, depois eu faço algumas pesquisas do que eu quero, do que eu entendo que Deus tem que ministrar ao coração. Na quinta-feira, já na sexta-feira eu monto a aula e na sábado eu reviso. Então, é todo um processo, né, que você começa a desenvolver para quê? Para conseguir entregar para as pessoas. O fato de entregar para as pessoas é muito legal. Né? E outra coisa, eu fui professor antes de ser pai. Então, a gente acaba se realizando nos alunos. Né? Então, por exemplo, eu tenho ex-aluno meu que é diretor de empresa. Né? E eu não sou, né? Mas interessante é isso. E você olha e fala, nossa, eu fiz parte de um conceitozinho ali que, de repente, a gente colocou na vida dele, funcionou. Né? Acendeu uma luz lá Acendeu dentro uma luz, daquela né? pessoa, né? Então, assim, é um processo que é muito gostoso. Né? Eu tenho essa paixão pela sala de aula, pelo ensino. Né? Por 2 vezes tentei viver da educação, Deus me permitiu, enfim, mas é muito bom. Né? E, por outro lado, ele me deu a EBD, que é o lugar onde você fala, não é remunerado nada, mas eu me realizo ali. É muito gostoso. Né? E tem também a escola, né, de teologia, né, que você fez. Você fez uma faculdade, né, no IFC, que a gente tem falado aqui, né, também. Aí você também sentou ali por quase 5 anos, né, para aprender, né, e para depois não, né, acho que até antes você já era envolvido, né, com a EBD, antes de fazer o IFC? Não, foi depois que a gente terminou, que a gente começou, né, acho que foi depois que a gente terminou, isso. Tá. Mas o IFC é um capítulo à parte, né, porque quando eu matriculei, às vezes as pessoas me apresentavam para os professores, ele é professor também. Né? Aí o professor olhava assim, professor para professor, você sabe. E não era. O IFC, para mim, ele foi um momento onde eu me tratei. Né? Onde muitas vezes,
Nós estivemos juntos no IFC e talvez eu acho que eu fui um dos alunos mais calados que tinha. Com certeza. O coleguinha mais mais caladinho que a gente caladinho. teve, né, Paulinho? Porque eu queria muito absorver aquilo e eu não queria estar rotulado como um professor que está buscando ali conhecimento. Estaria o Anderson, pessoa física, desprovido, servo de Deus, que precisava de tratamento, Entendi. que precisava de entendimento, que queria aproveitar de cada segundo daquele momento. Que aquilo lá foi muito rico, né? Eu falo que a minha vida como cristão, ela tem 2 momentos. Antes e depois do IFC. Que o IFC foi muito legal, que ele mostrou que ainda existe gente séria, gente que acredita, que prega um evangelho de verdade. Que prega a verdade. Isso é muito gostoso. Né? E acho que o principal ponto, né, foi entender que tem gente que tem temor de Deus. Verdadeiro. Legal, que legal. Bom demais. Você comentou aí sobre... A gente já avançou um pouco na conversa, né? Sobre a questão do IFC, você falando sobre como ser cristão, né? Mas essa sua experiência com Cristo, ela surgiu como na sua vida? Foi depois já de adulto? Foi numa fase mais nova da sua vida? Como que foi? Então, minha vida cristã começa lá na Igreja Metodista da Vila Planalto, né, que eu tive a oportunidade de voltar lá, ver o prédio e tal, foi muito legal. Lá em São Bernardo. Lá em São Bernardo do Campo. E, como eu falei, São Bernardo do Campo era um lugar onde era perigoso, né? Você não tinha... Era difícil a gente sair para brincar, etc e tal. E antigamente, muito antigamente, tinha aquelas colônias de férias que as igrejas faziam ali para... as crianças brincarem, serem ministradas, etc, né? E numa delas minha mãe me levou, e meninada, aquela coisa toda, a gente foi, brincou, absorveu a palavra, etc. Minha mãe continua indo, depois, né, levava juntamente com minha irmã, meu pai um pouco mais distante na época, depois ele veio e assim a gente foi ficando, né? Foi ficando, mudamos para Uberlândia, procuramos a mesma denominação na época, por lá ficamos muito tempo, passei um tempo fora dos caminhos do Senhor, e quando ele me chamou de volta, ele me chamou para o trabalho, né? Ele me chamou para trabalhar, para voltar na ativa. Entendi. Né? E com tudo aquilo, não vivi nada, nem uma experiência de drogas, de álcool, de prostituição, não, só saí, mas eu entendo que isso fez muita falta na minha vida. É um hiato da presença de Deus que eu sei que fez falta. Mas quando eu voltei para determinada a viver intensamente o evangelho, viver de verdade. Entendi. Não tá brincando de igreja. Entendeu? E é isso que eu tento praticar. É isso que eu tento viver. A minha vida como cristão é isso, né? É viver realmente no foco, no centro da vontade de Deus. Por mais que a gente erre, por mais que a gente seja pequeno, etc e tal, a gente sabe que vai errar. Infelizmente, Deus sabe que a gente vai errar. Mas não é por isso que a gente precisa errar, né? É verdade. Entendeu? Santidade é isso, né? O povo dá 1001 conceitos para santidade. Sabe o que significa santidade? Economizar pecado. Simples. Né? Isso é ensinamento. É uma maneira fácil de entender. É isso aí. Né? Como é que eu ando em santidade? Para que eu vou pecar? Vou andar em santidade, economizar pecado. Entendi. Olha aí que legal. Legal, conceito, né? E você, dentro desse início de trajetória, como você falou, assim, que Deus já te chamou para que você pudesse, então, já começar a servir. Ou seja, não vamos perder tempo, né? O que eu posso fazer? Você começou trabalhando com o que dentro da igreja, dentro da obra do Senhor? Na minha adolescência, eu fui do Ministério do Louvor, tocava baixo, baixista, os cânticos velho, tudo eu toquei. Tem 2 tipos de cântico, tem antigo, tem o novo que o Anderson tocou, que o Anderson tocou é muito velho. E essa realmente é uma revelação. É muito velho, gente. Esse menino era do Louvor. Esse menino era do Louvor. Por várias vezes o Rones me chamou para voltar. Mas não era isso mais que Deus tinha para minha vida. Eu tinha muita paz nesse negócio, né? Até brincava com ele. Não sente saudade de tocar? Eu sinto saudade da música e não da atividade. A música, até hoje e tal, né? Fiz uma tentativa de voltar a estudar música, um acerto de contas com violão, que até hoje eu não toco bem violão, né? E realmente não toco, cheguei a essa conclusão, tá lá encostado. Mas eu gosto muito da música, mas o momento do ministério de louvor passou. Entendi. Às vezes, e um dos fatores que dificultaram muito a minha volta, né, quando eu estava
tentando frequentar de novo a igreja, que as pessoas olhavam para o Anderson e falavam: você tem que ir para o Ministério do Louvor, você está escondendo seu talento. E tudo que eu queria era ficar um pouquinho ali embaixo para entender o que Deus tinha para mim. Entendi. Então, foi um momento bem interessante. Voltei, né? Primeiro trabalho que eu fiz depois que eu voltei foi aquele projeto que a gente participou. Nós fizemos um projeto de capacitação profissional muito interessante, né? Eu fiz uma palestra, você fez uma palestra, né, Fernando? Foi, aliás, abre parênteses, né? Eu uso muito daquilo que você falou até hoje, de postura, né? Vocês falaram que eu sou um gentleman, etc. tal, mas aprendi com você. Não, que isso. Eu sou um caipira descanchelado, né? Você vê ele comendo na roça, você fala, gente, você fala assim, onde que ele foi etiqueta? Esse cara me enganou, né? Mas é aquilo que a gente falou aquele dia, né? Eu acho, porque existe a etiqueta profissional, necessária para o mundo corporativo, né? Mas eu também acho que eu falei assim, que o meu prazer era colocar uma botina e comer de uma maneira simples, né? Com prato na mão. Uhum. E é normal isso no nosso íntimo, nas relações mais próximas familiares. Mas quando a gente tratou sobre aquele assunto, porque tinha um viés, uma perspectiva do ambiente profissional, né? Sim. Ou seja, o cristão agir bem também lá dentro do ambiente profissional, até mesmo porque a gente revela Cristo não é dentro da igreja apenas, é na nossa vida secular, onde nós trabalhamos, e lá era uma maneira da gente despertar isso nas pessoas que estavam ali querendo, de repente, se posicionar dentro do trabalho, né? Que é uma carência de informação que existe, principalmente para o jovem, que chega no trabalho e não está sabendo exatamente o que fazer, como se comportar com coisas básicas, coisas simples, né? Uhum. E às vezes ficam batendo cabeça. E naquela época a gente montou algo justamente para tentar ajudar, né, essas pessoas mais novas a se posicionarem melhor, né, dentro do trabalho. E com um pouquinho mais de conteúdo, né, para sua entrevista de emprego, né? O Fernando, então, para quem não sabe, gente, está nos ouvindo e não está entendendo muito bem do que eles estão falando, o Fernando, nesse evento, né, Fernando deu aula de etiqueta e você, Anderson, deu aula? Eu me lembro que eu falei sobre o profissional do momento, características da empregabilidade, perspectiva de mercado, perspectiva de mercado e tal. Foi um projeto bem legal. Foi legal. Uma parceria legal. Foi uma parceria que foi muito... E eu aprendi, né? E é isso a grande sacada da vida, né? Acho que ter vontade de aprender. Né? Lá no Hombridade, né? Uma das características que a gente fala que o homem tem que ser ensinável. Eu tenho que entender que eu posso aprender algo, né? Em tudo, né? Em tudo. Tirar aquela posição de que eu já sei, né? Coisa meio característica de adolescente, né? Não, eu já sei isso, eu já sei. E na verdade nós não sabemos nada, que é uma das características do homem maduro, né? Sim. É ter a convicção de que nada sabe e que depende sempre do próximo para poder ensinar alguma coisa, né? A gente sempre aprende com alguém. Sempre. Não importa se a pessoa tem um currículo, né, extenso ou um currículo pequeno, ou se é uma pessoa que talvez não tem nem um currículo direito, mas a experiência de vida, algo que ele passou, sempre pode imprimir algo na vida da gente. E como você falou, um homem e uma mulher ensinável, ela está o tempo todo aberta para o novo, por uma novidade. E são pessoas, né, Anderson, que aprendem inclusive a ouvir mais de Deus. Sim. Porque a pessoa que não é tão ensinável, ela, apesar de às vezes ter uma certa religiosidade de que, não, eu converso com Deus, mas uma pessoa que não consegue ouvir um irmão, não consegue ouvir uma pessoa que está passando na rua, uma pessoa que às vezes você pede um pequeno conselho, mas na verdade não está nem com os ouvidos abertos, essa pessoa tem inclusive dificuldade de conversar com Deus e ouvir de Deus, porque já tem um copo já cheio, né? Vai encher com o quê? Então, um homem ensinável, ele inclusive ouve bem Deus, né? Uhum. E abaixa a cabeça quando está errado, quando Deus confronta, quando Deus de repente instiga, né? Ou faz perguntas, né? Deus é mestre em fazer perguntas, né? Então, isso é muito bom. Isso é uma característica legal. E você comentou sobre hombridade. Você assumiu também dentro da igreja local aqui esses cursos, né? Cursos voltados para os homens, né? Você trabalhou muito com homens durante os últimos anos, né?
Que desafio foi esse que você pegou? Acho que vale, né, falar um pouquinho da minha história da hombridade, né? A hombridade começou, eu casei em 2008, né? E no final de 2008, pouquíssimos meses de casado, o André me catou no canto ali, vem fazer um curso, não sei o que e tal. Vou fazer, beleza, vou fazer. Não tinha nem problema para discutir na hombridade, tinha 3 meses de casado, lua de mel absoluta, mas vamos embora, vamos fazer, né? E ali no meio do curso aconteceu um negócio que foi muito legal. Eu perdi um emprego. Eu fiquei desempregado. E quando eu fiquei desempregado, cheguei na aula à noite e tal, você não fica bem, né? Obviamente é um dia que você não tá bem. E tinha quando eu compartilhei que eu tinha sido demitido, etc, etc e tal, o pessoal mobilizou. Essa semana nós vamos orar pela sua vida. Eu falei, opa, isso aqui é legal. E aquilo te impactou, né? Aquilo ali me impactou. Foi uma escala de jejum, 7 dias, etc e tal. O pessoal me ligava, como é que você tá, não sei o que e tal. Eu falei, isso aqui é legal. Eu quero ajudar. Eu quero fazer parte dessa história. E ali eu comecei a líder em treinamento, líder, etc e tal. Começamos a ajudar. Mudou a liderança, eu continuei. Parou o curso, eu parei junto. Voltou, voltei junto. E aí surgiu a possibilidade. Precisamos de um líder, né? E parece que todo mundo olhou e falou, deu um passo atrás, falei, é você. Olhei para um lado, para o outro, sou eu mesmo, vambora. Você esqueceu de dar o passo para trás. Eu esqueci de dar o passo para trás, né? E tem sido uma experiência muito interessante, porque o primeiro desafio é você colocar um homem dentro de uma sala de aula. Ele tem todos os motivos. Tem um que vai emburrado, porque a mulher fez a inscrição. É muito legal, a gente fazia a formatura com as mulheres. E eu sou muito observador, né? As inscrições eram praticamente todas feitas com letra feminina. Só letra feminina. Na hora que a gente falava, a inscrição tá aberta, você já dava uma olhada assim, aquela cutucada, você vai fazer. E escrevia. E o cara chegava todo, né, às vezes arredio, às vezes, né... Mas tinha que obedecer, né? Eu tinha que obedecer, né? É igual aqui em casa. Eu também tive que obedecer. Tem casos que a mulher falou, se não for por hombridade, não tem diversão em casa, e acabou o que ia, porque fazer o quê, né? Aí, isso é verdade, pior que é verdade, cara. Teve gente que testemunhou isso na formatura. Meu pai do céu. E aí, os caras chegavam, toda arredia, na primeira lição, aquela coisa assim, e você via os homens se derramando na presença de Deus. É um negócio maravilhoso. Que legal. É um negócio maravilhoso, sabe? Você vê Deus resgatando o papel do homem. Né? Porque quando a gente fala no papel do homem, muitas vezes vamos falar, eu vou voltar a mandar, eu quero falar de submissão. Não. A principal coisa se chama sacerdócio. Sacerdócio dentro da sua casa. Entendeu? Ser um ministro, ser aquele que leva a presença de Deus. Aí sim, para você reconquistar a posição de líder, a posição o estágio de submissão. Mas o ponto principal é o sacerdócio. Né? Como o próprio conceito de hombridade diz, a semelhança com Cristo. Como é que Cristo faria se ele estivesse dentro dessa casa? Olha só. E é um momento, a hombridade para mim é um negócio que me trouxe uma realidade muito interessante, de semelhantes. Né? A gente tem uma reunião mensal. Eu gosto muito de participar da liderança nacional, né, junto com o presidente, etc. Tal, que é o Marcos Pou. Da Universidade da Família, da Universidade da Família. É o curso que a gente está falando, né, gente? Inclusive, vamos só explicar aqui. É um curso, né? Porque depois a gente lembra, a gente tem que colar na descrição, mas nós vamos falar aqui. Dos cursos, né? É um dos cursos da Universidade da Família, a gente já falou de base, e agora o Anderson está falando da hombridade. Só para explicar, porque eu vou falando e de repente, né? Coisa de doido mesmo. Então, a hombridade, ele faz parte, é um currículo de cursos para homem, que faz parte da Universidade da Família, né? Que é uma instituição que foi criada para cuidar. O primeiro curso que eles tinham era para casais, e depois eles trouxeram uma grade para homens, uma grade para mulher, para mulheres, que é mulher única, e as outras grades para família. Educação de filhos, aí tem vários, né? São currículos que ajudam muito na vida familiar. Né? E o hombridade, ele tem essa característica de resgatar o caráter de Cristo para o homem. Né? Isso é muito bom. Obviamente, nem todos conseguem entender e aproveitar aquilo que é ministrado, mas quem consegue passar por lá e entender o recado é muito bom, é muito gostoso, é muito bom você ver isso. E é o legal que, por exemplo, no Brasil hoje, né, é em torno de 3.000 turmas que se formam anualmente. Então, assim,
São famílias sendo restauradas, são lares sendo restaurados, e assim, é um privilégio você fazer parte de um negócio desse. Você encontrar com alguém na rua, que muitas vezes nem ficou na igreja. Tem muita gente que a gente ministrou, não ficou, mas, enfim, ele ouviu a palavra de Deus, ele levou aquilo para dentro da casa dele. A semente está lançada. É verdade. E você estava falando, quando eu comecei a explicar, que você gosta muito de participar das reuniões, né? Era isso Sim, as reuniões, né? E nas reuniões, desculpa, de repente você está ali ouvindo, na hora que você começa a desanimar, porque o homem dá trabalho, né, gente? Dá trabalho, gente. Gente dá trabalho, né? Aí você vê o irmão lá do Nordeste falando que ele implantou o currículo da hombridade e o que Deus está fazendo. Aí você se renova, né? Mês passado a gente se reuniu, né, virtualmente, gente do Brasil inteiro, de manhã orando, sabe? Sem dominação, sem barreira, orando. Clamando pelo país, clamando pela hombridade, clamando pelo ministério. Então isso é legal. Abre um universo que é totalmente diferente, né? É verdade. Legal. E é tão bom, né? Ver o Senhor movendo em tantas frentes, né? Sim. Nós temos uma igreja, estamos dentro de uma igreja local que abraça os cursos da Universidade da Família, que atua em várias frentes, né? Nas famílias, nas crianças, nos adolescentes, né? Jovens, nos homens. Tem os cursos das mulheres também. E a gente vê assim que o tempo todo é um cuidado, é um zelo de pensar no homem e na mulher como um todo, né? E identificar onde nós podemos avançar, onde a gente pode crescer, né? Porque de repente às vezes a gente acha, vamos falar só sobre casamento, mas precisa daquele momento do homem ter aquele tempo só dele, de revisitar o seu coração, porque nem sempre as coisas que vai resolver com o casal, mas ainda tem coisas mal resolvidas do próprio homem, em função da sua criação, da sua cultura, como foi feita, as pedras que ele foi encontrando no caminho e que ele foi tropeçando e caindo e quebrando a cara. E como você mesmo falou, né? Geralmente o homem, em função dos seus traumas, na sua trajetória de vida, muitos deles vão se fechando, eles vão de repente deixando aquilo ali num cantinho guardado, e que acaba lá no futuro, quando constitui família, tem os seus filhos, replicando um pouco desses traumas sem saber o porquê. E o hombridade ele traz, né? Ele começa a resgatar algumas coisas que faz o sentido sobre a questão do seu sacerdote. Ele trabalha essas questões de coração, as questões das feridas, e por isso que você falou, né? Os homens se derretendo porque eles vão tendo contato com aquilo que de fato é essencial e faz sentido para a vida realmente de um cristão, né? Então é fundamental isso, né? Para aqueles que estão nos ouvindo, né? É importante entender que é possível, né? Você ir para uma sala de aula, para um curso, né? É tão importante como beber água no dia a dia. É tão importante como comer no dia a dia. É tão importante quanto ir trabalhar no dia a dia, porque faz parte da nossa necessidade básica de se alimentar de coisas espirituais, né, Anderson? E aí surge o EBD, que para quem está nos ouvindo não sabe essa sigla, é a Escola Bíblica Dominical, que todos os domingos é resgatado, é separado um período para que possa ter uma imersão dentro da palavra de Deus, de uma maneira que às vezes não é falado no culto, né? Não é na maneira de pregar, porque é um mergulho na palavra, em temas específicos, às vezes em um estudo sistemático, né, da palavra também, né? Como chegou a EBD para você, Anderson? A EBD ela tem a história do Anderson ministrando na igreja, ela começa em 2004. Em 2004, quando eu passei no concurso para professor substituto na UFO, eu me lembro, né, que foi uma experiência muito interessante. Cheguei para conversar com um colega de trabalho que foi professor e é evangélico também, né? E falei, nossa, Vlad, comecei a dar aula e tal, não sei o que e tal, né? E a gente falando sobre o ser professor, né? A alegria de ser professor. Ele virou para mim e falou uma coisa que foi muito interessante, que eu guardei na minha vida.
Se você está tendo a alegria de ministrar aula agora, você vai ter, um dia, você vai experimentar a mesma alegria de ministrar uma aula na presença de Deus. Só que tem um detalhe diante disso tudo. Ele estava falando com um cara que estava praticamente afastado do caminho do Senhor. Olha só. E eu olhei para a cara dele assim e falei, tá. Ok. E daí, né? E passado todo esse tempo, toda essa coisa, Deus me trouxe de volta e permitiu, etc. IFC, concertos, etc e tal. E de repente tá o Anderson ali, né? Lembrando do Vlad em 2004. Que tinha já lançado uma palavra. Uma né? palavra, e talvez uma palavra muito forte, né? Uma palavra, sei lá, né? Uma coisa muito revelada por Deus, né? É Deus falando, né? Não tem outra coisa, né? Verdade. E o UFC, desculpa, a EBD, né? A EBD é uma paixão, né? Eu me converto toda semana. Que legal. Porque não dá para ministrar aquilo que não é vida, né? É verdade. Não dá para ministrar aquilo que você não entendeu, não conseguiu trazer para sua vida. Primeiro passa por você, né? Primeiro passa por mim. E eu acho, e assim, eu gosto muito que é um momento de transformação, de provocação, onde você chama a igreja à maturidade. Que muitas vezes o que a gente faz é o seguinte: a gente evangeliza e joga lá dentro. A gente evangeliza e joga lá dentro. E o povo fica acumulando nas cadeiras brancas. E vai lá. E não cresce, não faz. E vira aquela igreja rasa. Povo de domingo, que a única diferença que tem, muitas vezes, é que não faz sinal da cruz. Cheio de ritos, cheio de né? E a EBD é o momento da gente polir essas pessoas. De mostrar para elas, olha, existe verdades que precisam ser aprendidas. Até porque as pessoas se blindem. Que uma coisa que eu descobri, eu acho que Deus foi me mostrando muito na minha caminhada cristã, a quantidade de gente machucada pelo evangelho. Mas não pelo evangelho verdadeiro. Por verdade, por falsas verdades, sofismas, né? Que foram colocados, foram pregados, às vezes, em púlpitos, e que causaram danos. Né? Por isso que eu falei que o grande ensinamento que ficou do IFC para mim foi o temor a Deus. A responsabilidade de falar, isso aqui é a palavra de Deus. Cuidado. Cuidado com o que você está levando. Porque é verdade, né, Anderson? Porque do mesmo modo que o líder ele transmite uma bênção profunda na vida de uma pessoa, ele também pode incutir de forma, às vezes, até não intencional, até acredito que em nenhum momento é intencional, mas às vezes incute, coloca uma semente que cresce, gera uma raiz que na verdade não era uma raiz boa para a vida. E aí a gente anda meio capenga, anda meio manquitolando na vida cristã, justamente porque aquela raiz está pesando, ela está te trazendo para trás, porque às vezes é um sofisma, né? É um aprendizado errado, ou às vezes uma regra, uma doutrina, ou uma lei imposta por homens que acaba pesando na nossa trajetória e a gente não caminha com leveza, que é o que Cristo traz para nós. Cristo ele traz uma responsabilidade muito profunda, intensa, mas é leve, porque o fardo dele é leve para nós. E às vezes a gente caminha com esse peso da religiosidade, né? E o professor, o líder, ele tem uma responsabilidade muito grande, como você falou. Precisa de ter esse temor, de saber que o que está ensinando é algo que está totalmente alinhado com a vontade do Pai. Não tem um texto fora do contexto, não tem um texto fora de uma história que está por trás, né? É sempre ensinando. E a EBD tem esse princípio, né? De resgatar as verdades para poder alinhar e estar debaixo da vontade de Deus, né? E em relação à construção, né, da vida cristã, a construção do indivíduo, do cristão, é muito interessante, porque quando há uma construção errada por cima de sofismas, de mentiras que parecem verdade, mas são mentiras, lá na frente, pela graça, pela misericórdia de Deus, um momento a pessoa vai ter encontro com a verdade. No meu caso foi no IFC, porque eu fui ensinada debaixo de religiosidade muitas vezes. Depois, quando eu caí no IFC, que eu comecei a ver que aquilo que eu tinha sido ensinado não era daquele jeito, a reforma ela é muito mais difícil do que tirar do chão. Sim.
Então, eu posso dizer assim que a minha vida foi pé de Deus em muro já construído, em prédio já construído, e aquilo teve que ser derrubado e teve que ser construído de novo. E eu vejo muitas vezes os alunos, eu acredito que os estudantes, né, falando e comentando sobre isso. Rose, eu escutei um negócio em sala, isso aqui não é assim que funciona. Eu falo, não, irmão, não é assim que funciona. Ele fala, Rose, mas eu aprendi isso a vida inteira. Eu falei, eu também, irmão, eu também aprendi isso a vida toda. Mas vamos lá para o texto, você entendeu o que o professor explicou? E aí entra a luz. A religiosidade tem que ir embora e a vida cristã verdadeira chega. Na verdade, na vida cristã, a gente acaba criticando, mas às vezes praticando, né? A gente cria as nossas mandingas gospel, os nossos hábitos, os nossos que tem, não tem nada a ver, e isso vai minando a vida cristã. E a gente precisa ser confrontado pela palavra de Deus, né? E eu entendo que a EBD, ela vem nesse sentido. Ela vem, muitas vezes, como falavam dos nossos professores, matando esses papais noéis e esses coelhinhos da Páscoa que a gente vem trazendo e traz ele na vida cristã e acredita que eles existem, né? E escreve até a cartinha, né, para ele. A gente acredita em doente e tal, em fada, né? E começa a minar, né? Começa a minar e tal. E de repente encontra com a verdade, com o verdadeiro evangelho, que é leve. Que é leve. Aí você começa a viver a leveza de ser cristão, que é o que está faltando muito. A gente às vezes vive um evangelho muito carrancudo, muito chato, né? Na verdade. É verdade. E não é isso, gente. E não é isso, né? É verdade. É verdade, você tem toda a razão. E Anderson, entrando para um assunto que eu creio que assim, arde seu coração também, eu creio que isso tem manifestado dentro da EBD também, né? Tem um personagem bíblico que te chama muita atenção, né? Vamos falar um pouquinho dele? Então, quem me chamou muita atenção durante praticamente toda a vida, né? E que é um personagem para mim que eu gosto muito, que eu uso muito uma passagem dele, né? Pedro me chama muita atenção, porque Pedro era muito humano, era intenso, né? Muitas vezes ele... eu quero viver isso, eu quero ser isso. E eu gosto muito de lembrar que Pedro andou sobre as águas. No nosso cotidiano, a gente precisa lembrar que às vezes você tem que andar sobre as águas. Se olhar para o mar, vai afundar. Né? Eu usei isso muito na minha vida. É olhar onde eu quero chegar e não o que está no meio. Né? Mas quando fala em ensino, em aprendizado, em formação de uma igreja forte, não tem como falar de Paulo. Não tem como olhar para as cartas de Paulo e ver em cada uma delas uma igreja. A nossa igreja, a nossa vida cristã. Né? Paulo ele traz uma realidade que nos confronta. Né? Eu gosto muito, já falei isso na sala de aula, aquele filme, né? Paulo Apóstolo de Cristo, ele tem um momento que é muito forte, que mostra o que é o cristianismo. Né? Quando eles estão todos lá no Coliseu, né? na prisão, né? Para serem jogados lá na Arena dos Leões, lá, né? Eles chamam Paulo e Paulo vai lá até aquele povo que vai morrer, né? E muitas vezes a gente espera o seguinte, né? Ele vai pregar aquele evangelho, raio laser, fala, vocês vão sair todo mundo daqui e Deus vai curar vocês, vai acontecer milagre, vai dar livramento. Deus poderia ter feito isso. Deus tem poder para isso. Mas Paulo olha para eles e fala o seguinte, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Vocês vão passar por um momento muito difícil na hora que vocês saírem daqui, que é lá com os leões. Mas tem um lugar melhor para vocês. E muitas vezes a gente não fala essas verdades. E é isso que Paulo fala de uma maneira muito intensa à igreja. Você tem que morrer para poder viver. E uma coisa que a gente está praticamente 2 anos, estudando as cartas de Paulo, né? É a maneira que ele lida com cada uma das situações. É uma igreja que se rebela porque queria viver pecado, é uma igreja onde entra ensinamentos falsos, é uma igreja que sauda ele com alegria no momento difícil, quando ele está preso. Então, assim, as respostas dele ajudam a construir uma igreja forte, um evangelho forte. Né? Isso me faz gostar muito de Paulo, isso me faz dar muito carinho o que ele fez.
Então, acho que não tem como ter uma igreja estruturada sem passar por Paulo. É verdade, você tem toda a razão. E algo que me chama muita atenção também, eu gosto muito da história, da vida de Paulo e principalmente dos ensinamentos que ele deu, né, através de uma unção, através de uma visão, através de experiências profundas que ele teve com Cristo, né? Apesar dele não ter sido um apóstolo que andou com Cristo, né? Mas ele teve uma experiência. Jesus foi ao encontro dele, né? E uma das coisas que me chamam muita atenção, porque na nossa vida cristã, às vezes a gente tem um encontro com Cristo. Cristo encontra a gente. Mas Paulo, ele largou a reputação dele, ele largou tudo que tinha, porque ele respondeu imediatamente àquele encontro. E foi com uma intensidade, uma profundidade, e a partir dali ele começa ele tem praticamente o aprendizado, porque ele foi uma pessoa extremamente culta, né? Ele, sentado aos pés de Gamaliel, então ele aprendeu muita coisa a respeito de tudo aquilo que estava lá no Antigo Testamento, que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento, das leis judaicas e tudo. Só que quando ele tem um encontro com Jesus, ele se rende de uma maneira tal que isso, para mim, já é o primeiro ensinamento de Paulo. É se render por completo para Cristo. Ele não relutou quando ele teve o encontro com Cristo. E a partir dali começa a trajetória. E tantas dificuldades, tantas coisas que ele enfrentou ao pregar o Evangelho, ao ensinar a implantar as igrejas que foram implantadas também por ele, por Barnabé, né? E todos que andavam com ele. As viagens que ele fez, as viagens missionárias de implantação de igreja, né? E ele chega um momento na vida dele, nas cartas fala sobre isso, que ele fala assim, poxa vida, hoje eu aprendi que viver é Cristo e morrer é lucro, né? E Cristo vive em mim. Então, assim, tem algumas coisas que Paulo fala que traz uma profundidade tão grande de entender o que é a maturidade em Cristo. Maturidade na nossa vida cristã, né? Ao ponto dele ansiar ver Cristo face a face, né? Ele fala isso lá em 1 Coríntios 13, se eu não me engano, 13, 12, que vai ter um dia que eu vou vê-lo face a face. O desejo dele é esse. O desejo daquele homem era aquele, porque ele tinha compreendido tudo, que viver na escassez, viver na bonança, viver com dificuldades, viver com fartura, né? Sendo humilhado, sendo honrado. Ele aprendeu a viver em todas as circunstâncias, ele aprendeu a viver porque ele sabia que aquele que o fortalecia era Cristo, né? Então, dá para a gente ver, olha que legado que esse homem trouxe, né, Anderson? Que legado que esse homem trouxe para nós, tantas cartas que você ensina lá na EBD, que hoje nós temos o privilégio, né, de conhecer as verdades de Cristo, conhecer como deve funcionar uma igreja, o corpo de Cristo, por causa de um homem que respondeu imediatamente ao chamado dele. Olha que legado. 2000 anos e a humanidade após durante todos esses 2000 anos sendo impactadas por causa da resposta de um homem. E olha que interessante, né? Você citou alguns momentos dele que são muito interessantes. Quando ele fala, né, que o viver é Cristo e morrer é lucro, né? Ele está falando de uma incerteza dele, que ele estava preso. Né? Ele estava preso em Roma, certo? Sem saber qual seria o julgamento da vida dele, né? E de repente chega uma carta e uma visita, né? Chega uma visita lá em Filipenses, né? E ele começa a mostrar que ser contente, ser alegre é um aprendizado. Todo mundo gosta, né, de falar, né, lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes ele fala, eu aprendi a viver na escassez, né, tendo ou não tendo, né? E mais ainda, né, falando aí, lá no final de 2 Coríntios, quando ele fala, ele viveu coisas inefáveis, que ele não pode contar. Mas para lembrar que ele é homem, né, ele tem um espinho na carne. Entendeu? Então, mostrando a realidade de ser homem.
mais que, né, essa geração nossa aí, fazendo uma crítica, desculpe, de pastores, né, com seus ternos bem cortados, as calças apertadas, sendo muito mais coaching do que pastores, né? A gente tem que olhar, por exemplo, de Paulo, que agrega muito à igreja. É verdade. Então, por isso que é um personagem que tem me chamado muita atenção. Eu gosto de uma escrita dele, a linguagem que ele utiliza, né, a maneira de escrever, que eu fico impressionado assim, com a leveza, a sutileza, a reverência, quando ele fala assim, olha, eu conheço um homem que se foi arrebatado ou não, No corpo ou se fora foi do no corpo. corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas que viu coisas inefáveis, né? E aí ele começa a discorrer. Eu gosto demais dessa característica dele de colocar, porque a gente vê essa simplicidade, porque ele teve coisas que ele viu que ele não escreveu. Ele não escreveu. Ele não escreveu. Porque Ele teve a oportunidade de enxergar coisas que Jesus permitiu e mostrou coisas para ele que não escreveu. E é interessante até, né, voltando lá atrás, quando a gente conversou, né, ele se mostra até como vendedor, né? Ele, quando escreve Filemon, né, para falar com Onésimo, né, com Filemon, aliás, sobre Onésimo, ele faz toda uma volta, né? Você é meu servo amado, você é bom, você tem uma importância para a igreja, né? Então, vamos lá, eu preciso que você perdoe. É verdade. E conto contigo. E ele fala assim, eu poderia mandar. Eu tô pedindo, eu tenho autoridade, você me conhece, né? Então ele joga um enredo, né, de uma extrema inteligência, né? É muito gostoso poder mostrar isso para as pessoas, que a gente precisa ter inteligência até para exortar. É verdade. Porque é um tal de eu sou assim e eu vou falar mesmo que acaba machucando as pessoas. É verdade. E Filemon fala que é um bilhetinho, né? Mas o bilhetinho, né? Não, é um recado bem direto. É um recado bem direto com muita inteligência. Muito. Aliás, inteligência que Paulo lida, né? Gálatas e Colossenses enfrentavam o mesmo problema. Os falsos ensinamentos. E para cada um ele dá um remédio diferente. Se fosse hoje, a gente dava um Ctrl+C, Ctrl+V em Gálatas e mandava aí, ó, lê isso aí que tá pronto. Na urgência e emergência da gente fazer as coisas acontecer, né? Eu já escrevi sobre isso aqui, ó, peraí, tá? Não, ele segue linhas totalmente diferentes. Fala do mesmo problema, o desafio era o mesmo. É verdade. Os falsos ensinamentos. É verdade. Mas para uns ele chama atenção e até com uma certa intensidade, né? Quando ele fala insensatos, como é que vocês caíram tão rápido nisso? Já não, em Colossenses ele mostra o tamanho de Cristo, o tamanho da obra de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, né? Então, assim, é muito gostoso. A gente ficaria... É gostoso. Ficaria aquele dias e dias para falar da obra de Paulo, né? Que é maravilhosa, né? Mas uma coisa que também me chama a atenção, você estava falando sobre a inteligência, a capacidade dele de argumentar. E por isso, nós estamos falando isso não porque nós estamos reverenciando o homem Paulo. Primeiro é Deus, é Cristo formado nele, porque ele fala sobre isso, olha, eu estou trabalhando em vocês para Cristo ser formado em vocês, porque ele permitiu Cristo ser formado nele. Então, o que tinha nele era de Cristo. Sim. Mas o que a gente aprende com a vida de Paulo é que um cristão, ele precisa alcançar uma capacidade de argumentação, de trabalhar as questões do caráter de Cristo que é formado, porque isso nos ajuda e abre portas para as nossas vidas em todas as áreas. Nós precisamos estar dentro da nossa empresa trabalhando, se como líder ou não, ou mesmo até como um subordinado dentro da nossa empresa, mas compreendendo a maneira com que Paulo nos ensinou a argumentar a respeito das coisas de Cristo, nós vamos levar o Evangelho através do nosso caráter, através da nossa maneira de ser, quando a gente conversa com um subordinado, quando a gente é um subordinado e fala com o líder, não é verdade? E Atos dos Apóstolos, quando começa a falar sobre a trajetória, as viagens e tudo que aconteceu com Paulo, o que me chama muita atenção ali é como Paulo, sendo praticamente assim perseguido, e aí a cada momento que ele chega, fala assim, não, agora eu vou fazer minha defesa.
Aí ele começa a fazer a defesa, fala, não, mas peraí, eu também sou cidadão romano. Aí eu falei, ixi, não dá para pegar esse cara, eu tenho que mandar para outro. Então você vê que ele foi articulando e ao mesmo tempo argumentando com muita sabedoria até chegar em Roma. Mas também para quê? Para cumprir um propósito. A gente precisa entender que existe vida inteligente após a conversão. É isso aí. Muitas vezes a gente pega um evangelho de decorar versículo, de citar versículo, e se torna praticamente alguém que vomita a lei. É verdade. Primeiro que a gente vive baseado na graça. A lei foi importante, lógico. Mas hoje o padrão é a graça, a dispensação é da graça. E a gente precisa manifestar essa graça de Deus através de uma vida santa e inteligente. Que legal. Muitas vezes a gente falta a inteligência de ser o cristão. E aí a gente machuca as pessoas. É isso aí, Anderson. Então, por isso que eu falo que o EBD é um momento de transformação, de provocação, de fazer gente grande, que hoje está comendo uma papinha. Porque não adianta. Tem muita gente, tem muita criança querendo comer feijoada e vai se engasgar. A gente começa com a papinha e ele vai começando a entender, mastigar, começar a engolir e ali começa a crescer. Que legal. Começa a crescer. Tem gente que assusta. Tem hora que a gente fica 3 semanas na mesma lição. É porque precisa detalhar. Conversava ontem com a Kênia e ela falava, vamos terminar o livro? Eu falei, não vamos terminar o livro, não. Vamos degustar. A beleza da trajetória está no caminho. É isso aí. O professor Luiz falou pra gente. E é maravilhoso isso. É nesse caminho que a gente descobre. Mas peraí, vamos voltar nesse versículo? Vamos voltar nesse versículo. Legal, verdade. E aí a gente cresce. Que legal, Anderson. Olha, que privilégio, cara. Que privilégio, assim, que verdade. bate-papo gostoso. Muito bom. Eu tenho certeza que todo mundo que está aí nos ouvindo está apreciando muito esse bate-papo, conhecendo a sua simplicidade e ao mesmo tempo seu temor, a sua retidão, a vontade realmente de ensinar com profundidade, né? Para que o conhecimento chegue nas pessoas, né? Eu quero te agradecer, Anderson, muito mesmo pela sua presença, por ter aceito o convite, né? De estar aqui dividindo a sua história com todos que estão nos assistindo. Para nós já está sendo um privilégio, porque nós estamos ouvindo primeiro, né? E espero que todos que estão nos ouvindo aí possam compartilhar, né? Faça o seu comentário também, para que a gente também possa crescer, divide, faça alguma pergunta para o Anderson, a gente vai dividir, ele vai estar acompanhando lá também. Nós temos, assim, o total interesse de abençoar a sua vida. Né? É verdade. Você também que está assistindo esse podcast, mas não assistiu os outros, vai aparecer aí no card para você uma playlist, né, com os outros, com o Café Expresso, que é um pedacinho curtinho de cada entrevista para você degustar. É um pedacinho forte, encorpado, assim como o Expresso, que às vezes não tem tempo de assistir todo o podcast, mas assiste um trechinho. E tem os outros também, completos, né? A gente já tem... Esse é qual? Qual que é o número desse? Eu acho que... não sei. Sei lá, não. Esse, 15, olha lá. Já é o 15, já, a né? Nossa produção. 15º. É o 15º já. É o 15º já. 15º. E aí nós estamos amando fazer e a gente espera que você esteja amando ouvir também, tá bom? Põe aí nos comentários o que você está achando. É isso aí, Ana. Você quer passar uma mensagem final para quem está nos ouvindo? Olha, gente, vale a pena viver com Cristo, vale a pena viver o propósito de Cristo. Eu não sei o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, mas eu queria te desafiar a sair da inércia. Nós precisamos sair da inércia. Só vive aquilo que Deus tem para ele a pessoa que se propõe a sair da inércia. Era muito fácil eu restringir, ou vocês ficarem, né? Vocês estão usando o espaço da casa de vocês aqui para trazer pessoas para falar, para mostrar que são gente, né? São gente. Se a gente não dispor, as coisas não acontecem. Disponha para que Deus possa fazer a obra. Acho que esse é o grande recado. Legal. Isso aí, muito bom, muito obrigada, viu? Muito Eu obrigado. agradeço, gente, foi fantástico. É isso aí, gente. Um beijo no seu coração e até o próximo podcast. Até mais. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.